Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar de Botafogo 2, Anápolis 0, vitória fora de casa, a terceira vitória seguida do Botafogo na Série C e o quinto jogo sem perder, né? 13 pontos nos últimos 15. Se a gente fizer um recorte das últimas 5 rodadas da Série C, o Botafogo é o líder da competição, né? O Botafogo tem a melhor campanha aí nesse recorte mais recente e com esse recorte bom, o Botafogo deu um salto na tabela, né? O Botafogo que há 5 rodadas estava brigando para não cair, 5 rodadas depois, com 4 vitórias e um empate, entra no G8, é o sétimo colocado e na pior das hipóteses, né? Vai ter um jogo segunda-feira que pode mexer ainda nessa posição do Botafogo, que é Amazonas e Itabaiana. Se o Amazonas vencer, o Botafogo cai para a oitava colocação, mas na pior das hipóteses, o Botafogo está aí nesse oitavo lugar e nessa zona de classificação para a próxima fase. Então o Botafogo agora, de fato, entra na briga, tá? Já tinha começado a vislumbrar o G8 após vencer o Brusque e agora com essa vitória contra o Anápolis, o Botafogo não só entra no G8, como vira um dos favoritos para se classificar. Porque, como eu disse, é o time de melhor desempenho nas últimas 5 rodadas da Série C. E, claro, a gente tem que dar um mérito aqui. Se eu critiquei muito no início do trabalho, eu tenho que elogiar agora o Marcelo Fernandes, que conseguiu organizar a equipe, conseguiu fazer escolhas mais acertadas na escalação e conseguiu, o principal na minha visão, melhorar a equipe fisicamente, que era o grande legado negativo do Lisca, né? Essa questão física ficou muito clara desde os últimos jogos do Lisca e, obviamente, respingou aí no Marcelo Fernandes nos primeiros jogos que ele teve à frente do clube. É bem verdade que o Marcelo Fernandes não soube lidar com esse problema, né? No início, ele teve escolhas de escalação que atenuavam esse problema físico do time. Então, minha crítica foi muito também nesse sentido, naqueles primeiros jogos que ele perdeu. Mas fato é que com a melhora física da equipe, ele tendo mais jogadores à disposição, quando ele chegou também teve o fato de uma parte considerável de jogadores titulares ainda no departamento médico, e agora com mais opções ele conseguiu, né, montar um time ali, um time base que a gente até já sabe, né, do goleiro até o centroavante, a gente já tem ali meio decorado qual é o time titular. No 4-3-3, que é o esquema que ele gosta, que é o esquema que me parece que ele faz render as equipes, né? Naqueles jogos que o Botafogo perde, ele até tenta mudar de esquema, mas me parece que ele não consegue fazer a equipe render em outro esquema. Mas agora ali no seu tradicional 4-3-3, fazendo ali mais o feijão com arroz e com peças para fazer esse feijão com arroz, né? Também não adianta querer fazer o feijão com arroz sem ter nem o feijão nem o arroz. Então o Marcelo Fernandes tá fazendo aí um trabalho bom, né? Muito mérito dele, muito mérito também do Felipe Vec, né? Que é o preparador físico que chegou após a saída do Lisca. Eu acho que ele não é da comissão técnica do Marcelo Fernandes, eu acho que ele é do Botafogo, tá? É um preparador físico que chegou para o clube e não exatamente com a comissão técnica. Então, é um cara também que tem muito, muito mérito aí nessa recuperação da equipe, porque é um efeito dominó, né? Se você tá mal fisicamente, como o Botafogo tava, fica mais difícil você cumprir as ordens táticas do treinador, fica mais difícil você acertar tecnicamente, né? Pô, se o jogador tá mal fisicamente, a perna pesa, o passe sai errado, o chute sai errado, no final do jogo o jogador aí já tá extenuado, enfim, o corpo cansado, a mente não pensa direito também, enfim, uma coisa leva a outra, né? Então não tem como você ter um time competitivo sem primeiro estar bem fisicamente. E você estando bem fisicamente, você consegue aí desempenhar tanto taticamente como tecnicamente melhor, né? Então, a partir do momento que o Marcelo Fernandes tem isso, ele entrega. Ele entregou, vem entregando aí nos últimos 5 jogos um time bem mais competitivo, um time mais organizado, né? Um time que você vê o que quer fazer no jogo, né? Já tem ali uma ideia de jogo mais clara, coisa que a gente não conseguia ver nos primeiros jogos. Então, enfim, méritos aí para o Marcelo Fernandes e para o Felipe Vec, preparador físico, que são os principais responsáveis por essa evolução da equipe. Porque reforço não chegou, né? Reforços devem chegar agora que a janela vai abrir, mas o
o Marcelo Fernandes, inclusive, perdeu o jogador, né? Ele perdeu o Dudu Nardini, que era um volante titular. Nem era um jogador que eu sou fã, que eu sinto falta, mas enfim, para um elenco já curto, né? Você perder mais um jogador, querendo ou não, não é bom. Então, apesar desses desafios, o Marcelo Fernandes consegue aí essa boa evolução, né? Tanto em termos de resultado como em termos de desempenho, tá? Porque o Botafogo também está tendo bons desempenhos. O Botafogo, nesses últimos 5 jogos, fez pelo menos 2 gols em 4. O Botafogo não sofreu nos 3 últimos, né? Então há uma melhora ofensiva e defensiva. Aí já entrando no jogo contra o Anápolis, o Botafogo sofreu pouco, né, contra o Anápolis. O Luiz Daniel não teve que trabalhar tanto como nos últimos jogos. Aí você vai falar, também o Anápolis é o lanterna. Não era um jogo simples pro Botafogo, tá? É uma vitória que tem que ser valorizada porque o Anápolis só tinha perdido um jogo em casa nessa Série C, que foi pra Inter de Limeira. Inclusive, acho que foi o primeiro jogo ou o segundo jogo deles em casa na competição. E nos últimos 12 jogos, a Inter de Limeira, ó, o Anápolis só tinha essa derrota para a Inter de Limeira. Então é um time que em casa é difícil de ser batido. É um time que fora de casa realmente basicamente perde para todo mundo. Mas em casa é osso duro. É osso duro. Inclusive o Botafogo perdeu lá, né, na última rodada da Série C. Então foi uma vitória importante, tá? Uma vitória grande. Uma vitória que, por exemplo, ela é maior do que, por exemplo, a vitória contra o Volta Redonda aqui no Almeidão, na minha visão. Apesar do Volta Redonda ser um time melhor classificado. Porque você pegou um time que, apesar de ser o lanterna, é um time que em casa sempre vende muito caro as derrotas. Muito caro. Dos 9 pontos do Anápolis na competição, 8 foram como mandante. Então, não seria um jogo simples, ainda mais sem um Nenê, né, que não estava à disposição, né, tá lá nos compromissos da Cazé TV, não sei se ele vai voltar agora, né, porque o Brasil foi eliminado, ou se ele vai ficar até o final da Copa, como era o esperado. Enfim, se ele voltar, né, vai ser bom porque ele joga contra o Confiança, se não, se ficar até o final da Copa, o Botafogo vai ter que jogar mais uma vez sem ele. E aí o Giovani se machucou, né, nesse jogo ainda no primeiro tempo, o Tota entrou, e deu conta do recado, tá? O Botafogo até tentou explorar mais os lados nesse jogo, né? Sem o Nenê. Ficou mais claro isso, um time que procurava ali mais associações, ponta, lateral, Igor Maduro se aproximando ali também pelos lados para dar vantagem numérica. Então, importante também, né? Outro mérito do Marcelo Fernandes, não tem o seu meia ali, articulador, vou aproveitar o que eu tenho de melhor, que nesse caso é o Rodolfo. Né? Depois do Nenê, o melhor jogador do Belo é o Rodolfo. E o jogo passou muito por ele e ele decidiu, né? Fez um gol, deu uma assistência e o Botafogo vence por 2-0. Só um resumo rápido do jogo, né? Um primeiro tempo ali que as equipes não conseguiam criar muito, né? Criaram muito pouco, mas o Botafogo, quando tinha a bola, era mais perigoso, era melhor. Você sentia ali o Botafogo quando tinha lances no campo de ataque. Era um time mais lúcido do que o Anápolis, que tinha muita dificuldade. Né? O Botafogo não deixava muito espaço ali pro Anápolis trabalhar a bola. No segundo tempo, o Botafogo volta ali para buscar a vitória, que também é muito interessante. Né? O Botafogo podia ali, um empatezinho fora de casa. Enfim, vamos ficar satisfeitos? Não, mas o Botafogo volta ali, né? No segundo tempo, já buscando o gol. Tem um lance pouco antes do gol, né? Que é um lance que tem 2 finalizações. Uma do Ian Souto no rebote e o primeiro chute que foi do Atamoto, salvo engano, né, que o goleiro defende. Então o Botafogo teve 2 chances ali para abrir o placar, acabou desperdiçando, mas logo depois tem o gol que sai de uma maneira que sintetiza muito essa evolução do Botafogo. Né? É um gol que sai de uma roubada de bola no meio de campo com 2 jogadores do Botafogo pressionando um jogador do Anápolis. Algo que era muito raro a gente ver do Botafogo. O Botafogo geralmente era um time que deixava o adversário muito livre, dificilmente dobrava a marcação. E nesse lance não, né? Vai 2 jogadores ali pra cima, a bola sobra pro Maduro, que já toca pro Atamoto. E aí o Atamoto, sintetizando a questão de um time mais veloz, um time mais dinâmico, né? Com esse ponta de uma característica diferente do que vinha sendo quando jogava com Rodolfo e Felipe Azevedo, né? Que são jogadores ali
mais pesados, enfim, jogadores que muitas vezes não conseguiam dar velocidade, uma transição mais rápida, aproveitar um contra-ataque. E com o Atamoto não, é um jogador mais dinâmico, mais leve, que dá essa outra característica ao ataque. E aí o Atamoto toca pro Rodolfo, que conduz, vê o Atamoto entrando na área, devolve, passe muito bem feito. Atamoto faz 1-0 e o Botafogo sai na frente. Aí basicamente o Botafogo administra, né? Até tem uma chance do Anápolis, né? Que acho que é o PK, né? Que tira em cima da linha. Um chute que sai mascado. Acho que toca no Ian Souto e passa encobre o Luiz Daniel e o PK tá lá na linha para tirar. Né? O PK também é um jogador que melhorou muito, né? Inclusive defensivamente. Ele nos primeiros jogos que ele virou titular, até aquele jogo contra o Ipiranga, era um jogador que defensivamente vinha ali meio deixando a desejar, mas nos últimos jogos já é um jogador bem mais lúcido, né? Consciente, na hora que tem que defender, dando um equilíbrio maior também para as laterais, né? Ele e o Diogo Matheus também foram, enfim, peças importantíssimas para esse Botafogo conseguir evoluir, né? O Botafogo conseguiu reforços dentro do próprio elenco, né? O Luiz Daniel voltou a ser um goleiro seguro. Nesse jogo até não trabalhou tanto, mas voltou a ser um goleiro seguro. E Diogo Matheus e PK, que são mais jogadores do que Eric e Bull, só que o PK não jogava porque ainda estava se recuperando de lesão, né? Não conseguia ter sequência. E o Diogo Matheus, quando entrou, né? Ele até entrou no jogo contra o Maranhão, foi muito mal também, claramente abaixo fisicamente. A partir do momento que ele melhora essa questão física e tem uma oportunidade no lugar do Eric, ele toma a posição, né? Hoje não tem discussão, PK e Diogo Matheus são os laterais do Botafogo. Então o Botafogo acabou tendo aí reforços em posições que estavam sendo comprometedoras dentro do próprio elenco, né? Com as recuperações físicas do Diogo Matheus e do PK e do Luiz Daniel voltando ao time titular e sendo aquele goleiro que a gente espera dele, né? O Luiz Daniel é um goleiro que não era pra tá falhando tanto como estava quando o Lisca tirou ele do time titular. E agora ele volta muito seguro, fazendo defesas importantes. Nesse jogo menos, mas não tomou gol nos últimos 3 jogos, o que é muito importante também, né? Ter goleiro e ter jogadores da frente que decidam, cara, na Série C faz muita diferença. E nesse momento o Botafogo tem um goleiro que está sendo seguro, que é o Luiz Daniel, e jogadores na frente que decidem, que é o Nenê, que não estava em campo nesse jogo, mas quando voltar, e o Rodolfo, que assumiu esse protagonismo, sem o Nenê, e decidiu o jogo com um gol e uma assistência. Então, vitória merecida, tá? O Botafogo que melhora a cada jogo e melhora tanto o aspecto defensivo como o aspecto ofensivo. Conseguiu ganhar sem o Nenê, conseguiu ter uma estratégia de jogo sem o Nenê, então também foi importante isso. E é isso, né? Acho que é isso. A única ressalva que eu faço ao Marcelo Fernandes é em relação ainda ao Dourado. Até entendo agora, o Felipe Azevedo ainda tá machucado, ok. Mas assim, eu não tiraria o Atamoto para colocar o Felipe Azevedo, até porque, como eu disse, o Atamoto ele dá algo diferente do que o Rodolfo dá e que o próprio Felipe Azevedo dá como ponta, né? Como característica de jogador. Eu colocaria o Rodolfo de centroavante. Inclusive, o Rodolfo faz o gol no momento que ele é o centroavante, né? No momento que o Dourado sai, e aí tá Gustavo Silva, né, na ponta ali, e o Rodolfo vai fazer a referência, ele faz o gol. E contra o Maringá, ele também faz o gol quando ele vira referência também, né? Claro que é um jogador que também ajuda muito pelo lado. Enfim, o ideal seria ter 2 Rodolfos. Um para ser o centroavante e outro para ser o ponta. Mas como se só tem um, e se você tiver o Felipe Azevedo bem, eu acho que você pode colocar Atamoto e Felipe Azevedo e deixar o Rodolfo ali mais como referência. Apesar do Marcelo Fernandes aparentemente gostar do Dourado, né? Porque o Dourado faz o pivô, às vezes consegue segurar a bola lá na frente, consegue dar um papel tático importante, apesar que sem a bola não vem agregando tanto. Mas a única ressalva que eu faria era talvez tentar ali o Rodolfo no lugar do Dourado, nessa posição de centroavante, jogar ou com Atamoto e Caion, ou com Atamoto e Felipe Azevedo, enfim. Acho que melhoraria ainda mais o time. Enfim, deixaria um time com um poder de fogo ainda maior. Mas de resto, obviamente, não tem mais o que criticar o Marcelo Fernandes. Critiquei muito, mas o cara
O cara queimou a minha língua, o cara conseguiu recuperar a equipe. Eu confesso que depois daquele jogo contra o Ituano, eu já não acreditava tanto, apesar daquele jogo já ter mostrado uma leve melhora, mas ainda muito abaixo na minha visão. Mas ele conseguiu ali recuperar a equipe e fazer um Botafogo se tornar hoje o Botafogo é o melhor time dessa Série C. Hoje, não tem discussão, os números mostram. É o time de melhor campanha nos últimos 5 jogos. Então hoje temos o Botafogo sendo o time mais confiável dessa Série C. Talvez Botafogo e Santa Cruz, e Inter de Limeira também, são os times ali mais competitivos, tá? Dessa Série C, apesar de não serem grandes equipes tecnicamente, né? Terem muitas lacunas. E se você pegar elenco, o Botafogo é melhor do que Santa Cruz e Inter de Limeira, pelo menos na minha opinião. Então, é uma Série C, cara, que eu já falei aqui em outros vídeos, é uma Série C muito acessível, não tem bicho papão. O papão, né, que é o Paysandu, tá numa queda livre, já não vence aí a 2 jogos, na verdade são 4 derrotas em 5 jogos, o Paysandu. O Guarani já não vence a 3, mas ainda é o líder. O Brusque também deu uma caída, perdeu 2 dos últimos 3 jogos. Então é uma Série C, cara, que não tem ninguém ali que você, quando chegar ao quadrangular, você vai dizer, pô, essa vaga já é desse time. Não tem isso. Esse ano, quem for para o quadrangular vai ter basicamente as mesmas chances dos demais. Talvez ainda coloque o Guarani um pouco à frente, tá? Apesar dessa sequência ruim do Guarani, ainda acho que quando chega no quadrangular é um time que vai corresponder. Mas assim, é uma Série C muito acessível e tava sendo uma pena o Botafogo não aproveitar essa Série C acessível. O Botafogo lá embaixo, numa Série C de um nível técnico muito abaixo dos outros anos, né? Uma Série C que não tem muita diferença entre as equipes, tá? Do primeiro ao 16º, cara, são jogos ali que você pode perder e você pode ganhar. É basicamente isso, essa Série C. Eu nunca vi uma diferença tão pequena entre as equipes como se vê na Série C desse ano. E o Botafogo, sendo um time bem fisicamente, não entregando gols, como vinha entregando ali no início, né? Com Lisca, até nos primeiros jogos ali com o Marcelo Fernandes, sem zagueiro entregar, sem goleiro entregar, enfim, sem lateral entregar, conseguindo competir bem fisicamente e tendo Rodolfo e Nenê, pelo menos um a cada jogo, decidindo, né? Então, é muito bom, porque se você não tem um Rodolfo, pô, tem um Nenê para decidir, ou vice-versa. Tem o Matamoto, que fez gol ontem, tá crescendo. Tem o Felipe Azevedo, que pode ser um bom reforço. O Botafogo tá no mercado, vai anunciar novos nomes essa semana. Então, é um Botafogo que está crescendo aí no momento certo. Claro, ainda faltam 6 jogos para acabar essa fase, ainda mais seriam 6 do quadrangular, seriam ainda 12 jogos pela frente. Mas, diferentemente dos outros anos, né, que o Botafogo sempre começava bem e aí ia caindo de rendimento, esse ano não. O Botafogo até começa bem os primeiros jogos com Lisca, né, os 2 primeiros, mas depois cai muito de rendimento, luta para não cair, mas agora cresce ali já nesse terço final de primeira fase, e aí é manter esse nível e evoluir, né, porque o quadrangular vai exigir mais, porque outras equipes também vão se reforçar, né, então muita coisa ainda pode mudar. Se está muito nivelado agora, talvez algumas equipes consigam se distanciar de outras, então é preciso manter o nível e melhorar, né, até o fim da competição. Mas o Botafogo dá mostras que, com o feijão com arroz ali do Marcelo Fernandes, o Botafogo pode subir para a Série B aí de forma inédita, né? Então, vamos lá, vamos torcer, jogo contra Confiança, é para a torcida apoiar. A seleção brasileira já caiu na Copa, né? Então já não tem mais essa concorrência. E agora é abraçar o time, porque os caras conseguiram. Os caras se recuperaram de um momento muito delicado e se colocaram de novo como protagonistas da competição, como o Botafogo geralmente é. E repito, hoje o Botafogo é o melhor time dessa Série C e é manter isso para conquistar o acesso. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Grande abraço. Deixa o like, se inscreve e deixa o seu comentário aí, que dá aquela engajada boa aqui no canal.